E aí, meu povo, tudo tranquilo? Como o Brasil está geopoliticamente? É importante saber como as decisões mundo afora te afetam aqui. E para isso, nós vamos primeiro já descortinar um fato. Nós vamos já mostrar uma realidade que a maioria dos brasileiros ignora totalmente. O brasileiro em si, ele acredita que o Brasil é parte do Ocidente. Tem gente que jura que o Brasil é parte do Ocidente. Eu já defendo que, independente de ser parte do Ocidente ou não, o Brasil deveria focar em cuidar de si mesmo. O Brasil ele é gigante por natureza, muito rico para ficar à mercê de decisões de outros países. Então é por isso que você precisa se atentar, talvez mudar seu comportamento, para que você possa inclusive enriquecer. Porque a partir do momento que você descobre que o Brasil é uma colônia, você deixa certas ilusões para trás. Ilusões, inclusive, que estão empobrecendo o povo brasileiro. Geograficamente, o Brasil se encontra no hemisfério ocidental, na América do Sul, o que também lhe proporciona uma grande influência dos Estados Unidos e Europa. O Brasil foi colonizado por Portugal, o que fez nós brasileiros herdarmos a língua, a religião, os costumes, o que serve de argumento para a maioria que defende que o Brasil é parte do Ocidente. Outro argumento forte é que o Brasil faz parte de organizações internacionais como ONU, OMC, G20. Não raramente, o Brasil ele adota outras posturas, ele adota outros alinhamentos a países que não fazem parte das potências ocidentais. Por exemplo, o Brasil hoje é parte do BRICS. O BRICS, com certeza, é uma oposição clara aos países ocidentais, porque os países que fazem parte do BRICS estão cuidando dos seus próprios interesses. Já estão saindo da influência do dólar, já estão saindo da influência militar. E isso é uma postura comum hoje em dia no Brasil. Tudo isso deixa o Brasil, muitas vezes, em uma posição delicada com relação às potências ocidentais. Ou seja, o Brasil acaba muitas vezes não sendo bem visto por causa dessas posturas. Só que isso muitas vezes é vantajoso para o Brasil, porque o Brasil se torna mais livre para buscar seus próprios interesses, como alianças militares, comerciais e afins. Ou seja, o Brasil não ser refém de um único bloco o faz ser mais livre, pelo menos em teoria, porque na prática não é isso que acontece. E é aqui que eu preciso que você preste atenção. Grande parte do povo brasileiro se enxerga como ocidental. Eles se enxergam como norte-americanos, eles se enxergam como europeus. De onde vem essa influência? Grande parte dessa influência vem da questão do cinema, da questão dos filmes, seriados, a questão também cultural que foi herdada e grande parte assim, em setores específicos, como regiões e família, nós temos muitas vezes a questão imigratória. Então, as heranças vieram destes pontos. Agora uma questão importante, como o Brasil é visto pelos países ocidentais? Que agora nós falamos como o brasileiro se enxerga, como a maioria dos brasileiros se enxerga. Agora é importante você entender como os ocidentais, os que se julgam ocidentais de verdade, os que carregam o título, como eles enxergam o brasileiro. O brasileiro em si, nessa parte especificamente, ele não entende a realidade. Então eu vou explicar de uma outra forma. Vamos fazer uma pergunta diferente. Como os brasileiros enxergam os países africanos? Agora sim vocês vão começar a entender essa realidade. A maioria dos brasileiros enxergam os países africanos como atrasados, como violentos. Só que tem um detalhe importante. Os ocidentais, o bloco ocidental de fato, enxerga o povo brasileiro de uma forma ainda pior. Enxerga o povo brasileiro ainda como mais atrasado e violento. E eu posso provar de várias formas. A primeira questão que o povo brasileiro tem que começar a entender é que hoje essa visão atrasada e de pouco conhecimento da realidade não faz o brasileiro compreender que há países na África hoje
melhores que o Brasil em vários setores. Vários, não é um só não, vários. Agora, como esses países africanos começaram a desenvolver e a andar? Eles começaram a adquirir uma identidade própria. Eles começaram a não ficarem reféns. O Brasil hoje ele precisa focar em si mesmo. O Brasil hoje precisa compreender as riquezas que possui. O povo brasileiro só passa fome por causa da corrupção. O povo brasileiro só passa fome por causa da colônia. Você que está me ouvindo, era para você ser rico. No mínimo, uma classe média. Devido à riqueza do país que você vive. E antes de adentrar mais nesse ponto, você que acha que você é bem visto, que o povo brasileiro é bem visto pelo Ocidente e tal, etc., pior ainda é como o brasileiro é visto por outros brasileiros, especialmente fora do Brasil. Aí a coisa ainda se torna pior. O brasileiro, não poucas vezes, ele é relacionado a macaco. Você vai ver piadas de brasileiros dentro e fora do país, de brasileiros ou não, falando das macaquices do Bostil. Esse é um termo que eu encontrei em vários fóruns, em várias comunidades, e realmente o brasileiro ele é visto muito com essa coisa de festa, carnaval, macaquice, que até agora eu não entendi por que é relacionado a isso, mas existe esse termo usado. Eu acho que é porque é um povo tão alegre, tão festivo, que eles ficam nos relacionando a macacos. Então é assim que o Ocidente vê o Brasil e é assim que boa parte dos brasileiros enxerga os brasileiros. Uma outra prova que eu posso lhes dar sobre como o povo brasileiro é visto, como o Brasil é visto pelo Ocidente, é que é o seguinte: em cenários de guerra, como estamos aí com rumores de guerra em determinados locais, que pode se alastrar e tal, etc., as pessoas já estão pensando em imigrar, em fugir dos países que serão atingidos com a expansão das guerras. Várias dessas pessoas estão intencionando fugir para a América Latina. O Brasil é parte da América Latina. Só que o Brasil é um dos últimos, se não for o último, destinatário desse tipo de imigrante. Porque o Brasil é atrasado demais, violento demais na visão dessas pessoas. E aí, nesse momento, nós temos que refletir. Será que elas estão certas ou estão erradas? Agora, se você de alguma forma se ofendeu, pois você se enxerga como ocidental, se você insiste em viver nessa ilusão de se enxergar como ocidental, aí eu te aconselho a fazer o seguinte: você pergunta às pessoas que vivem fora do Brasil, pergunta a seus amigos brasileiros que estão fora do Brasil como o brasileiro é visto, como o brasileiro é tratado e como eles mesmos enxergam o Brasil. Ou seja, não negue a realidade. Não negue a realidade, é isso aí mesmo. Agora, na minha opinião, é uma grande vantagem não ser visto como ocidental. Eu acho excelente. O Brasil pode se valer disso em vários setores. O Brasil pode ganhar com isso militarmente. O Brasil pode ganhar com isso comercialmente. O Brasil pode ganhar com isso de várias formas. O Brasil pode de fato ser independente. O Brasil pode buscar acordos que de fato sejam favoráveis ao povo brasileiro. Ou seja, o Brasil poderia buscar acordos favoráveis para o povo brasileiro. Será que isso acontece hoje? Será que os acordos firmados internacionalmente favorecem o Brasil? Será que o nosso comércio favorece o Brasil? Como é que está o Brasil hoje nessa questão internacional? Como diplomaticamente o Brasil é visto nos dias de hoje? Eu vou lhe dizer na prática como o Brasil é visto. O Brasil é visto como colônia. Não se engane. O Brasil é visto como colônia e de uma forma muito desrespeitosa. Se você pesquisar agora, você verá vários e vários estudiosos, você verá estudiosos inclusive do Ocidente, afirmando categoricamente que o Brasil não é parte do Ocidente. Essa loucura que tem no Brasil hoje de se achar ocidental está atrasando o Brasil. Eu volto a repetir, o Brasil é uma colônia.
Os argumentos que eles usam, afirmando que o povo brasileiro é um povo da colônia, é um povo atrasado, é por questões culturais, questões socioeconômicas, violência e toda sorte de loucura que acontece no Brasil, que infelizmente não dá para negar. Tem muita coisa assim problemática aqui dentro. Hoje o Brasil é visto lá fora, na verdade, como um antro de corrupção e criminalidade. Tanto que, volto a dizer, se você conversar com esses imigrantes que, devido à expansão da guerra, se acontecer como eles estão prevendo, eles não cogitam vir para o Brasil, devido à violência, corrupção e toda a loucura de coisas que acontecem aqui no Brasil. É verdade ou não é? É verdade. São fatos. A verdade é uma só. O bem-estar do povo brasileiro está abaixo dos interesses dos colonizadores. O bem-estar do povo brasileiro está abaixo dos interesses dos colonizadores. Quais foram as últimas leis que favoreceram você, brasileiro? Quais foram as últimas leis que facilitaram você se enriquecer? Quais foram os caminhos apresentados para que você prosperasse debaixo do Estado brasileiro? E responda. Quais foram? Entenda a sua realidade. A partir do momento que você começar a entender a sua realidade, você pode, a partir daí, mudá-la, transformar sua realidade, transformar sua vida. Vocês estão ouvindo isso tudo de um patriota, de um cara que ama esse país, de um cara que entende que nós somos abençoados por ter nascido no Brasil, um cara que compreende a riqueza do Brasil, que compreende que isso aqui talvez seja a melhor terra do mundo. E eu não estou brincando. Talvez isso aqui seja o melhor lugar do mundo. Agora, o problema é a loucura que está instalada aqui no Brasil. O problema é o povo brasileiro não levantar e pegar a sua liberdade para si. É o povo brasileiro não ter amor a seu território. O povo brasileiro, infelizmente, não compreender a riqueza que ele recebeu. Uma das primeiras coisas que o povo brasileiro precisa entender e precisa botar na cabeça e precisa defender com unhas e dentes a qualquer custo é a propriedade privada. Para começar de propriedade privada, seu corpo. Já começa aí. O povo brasileiro tem que ter noção disso. Propriedade privada. Através disso, você vai poder dar conforto para sua família, você vai poder viver melhor, você vai poder prosperar, porque o que é seu e ninguém te toma. A primeira coisa que tem que começar é isso. A primeira coisa que você tem que começar a entender é o valor da propriedade privada, começar a entender a realidade do Brasil. O Brasil hoje ele é colônia, você querendo ou não. Agora, essa realidade pode mudar? Pode, depende da maturidade e inteligência do povo brasileiro. Depende do povo brasileiro se determinar a se tornar livre e poderoso como nasceu para ser. Agora que você sabe disso, agora que você já tem noção dessa realidade, essa introdução aqui está pronta. Esse vídeo vai ficar no canal, bem como o texto no site. Aí, aos poucos, nós vamos abordando outros temas aqui. Então, levante-se, agarre sua liberdade, seja livre. Seja livre. Não aceite imposições. Seja livre. Você é senhor de sua vida. Se levante. Pegue o que é seu. Seja livre. Eu sou Stanley Colombo. Que o Deus de Abraão te abençoe.